Olá a todos, vamos retomar os nossos estudos do pré-ENEM com filosofia política, nesse caso especificamente filosofia política moderna, e daí eu escolhi para a gente começar essa discussão um livro muito interessante e que é referência dentro da filosofia política e da literatura filosófica ocidental, que é O Príncipe do Maquiavel. Para entender o Príncipe, a gente vai ver primeiro alguns aspectos da Itália renascentista, que é muito rapidamente, que foi o ambiente em que se desenvolveu essa obra e em que viveu Maquiavel, e também ver algumas coisas do Maquiavel e depois passamos diretamente para o livro especificamente. Aí é uma capa do livro, né? Em época foi um livro publicado em latim. Embora o livro seja de 1513, ele só foi publicado em 1532, depois que Maquiavel já tinha morrido. Isso daí você já tem ideia de como o livro foi mal recepcionado à época e mal entendido durante muito tempo. Quem foi Maquiavel então? Maquiavel foi um pensador renascentista que estava envolvido em todo esse ambiente de retomada da cultura da racionalidade clássica pós período medieval. E ele não foi só um filósofo, né? Ele foi um filósofo, foi historiador, foi poeta, foi músico, escreveu peças de teatro também muito interessantes e também, acima de tudo, foi um político, né? Ele era chanceler da República Florentina por mais de uma vez em vários governos e era sempre chamado para poder resolver situações controversas naquela região do norte da Itália, entre repúblicas italianas e entre estas repúblicas e outras potências. De modo que Maquiavel ele inaugura o pensamento político no determinado sentido, pensar a política pela política. É exatamente isso que está abaixo, ou seja, não se pensa mais sobre como o que deve ser a política, mas a política como ela é de fato. Não mais pensar, por exemplo, como uma república do Platão ou a política do Aristóteles, que imaginavam quais seriam os tipos ideais de política ou de organização política para se viver. Mas ele descreve como é ou como são as organizações políticas e quais os melhores modos para se viver. Nesse sentido, Maquiavel considera que o ser humano ele tende a ser mal, ele parte desse pressuposto. E ele inaugura essa reflexão sobre a questão da tendência da natureza humana à maldade e da necessidade de freios políticos para poder segurar essa tendência à maldade. Ou seja, depois do Maquiavel, a gente vai ver nos contratualistas, todos consideram essa questão da tendência do homem à maldade, ou a tendência do ser humano à corrupção, e que só contratos políticos e o poder político é capaz de conter esses ímpetos humanos à maldade. Maquiavel muda, portanto, a ideia de virtude, principalmente aqui a ideia de virtude aristotélica, que é um bem que tem a finalidade em si mesmo. Ele muda toda essa questão e ele vai chamar de virtude, e, portanto, virtude aqui está mais ligada às habilidades individuais e não mais a um princípio fora do ser humano, transcendente ao ser humano, em que ele pode recorrer com a sua racionalidade. Nesse sentido, Maquiavel ele é um marco na ruptura entre aquilo que se considera só filosofia política e aquilo que se chama ciência política. Exatamente essa distinção que se faz entre que filosofia política tenta entender
o melhor modelo político para que os indivíduos se desenvolvam da melhor forma possível. E a ciência política faz a descrição da política como ela é. Então, a filosofia política seria uma ciência ou um pensamento normativo, enquanto a ciência política é um pensamento descritivo. Embora, muito tempo depois, até hoje, no século XXI, se entenda que não se pode entender os fenômenos políticos separados, né? Aquilo que se pensa daquilo que se faz. Então, chegamos à obra do Príncipe, de Maquiavel. Como eu disse, escrito mais ou menos em 1513, mas só publicado em 1532. Qual era o ambiente político da Itália renascentista no século XVI? Totalmente fragmentado. Então, um dos motivos que o Maquiavel tem para escrever o livro, e uma das críticas que ele tem ao ambiente político italiano da época, é que exatamente essa fragmentação causava fraqueza nas repúblicas italianas e por isso a Itália era constantemente alvo de campanhas de grandes potências extra-Itália, né? Então não se tinha uma organização política unificada na Península Italiana. Isso basicamente só aconteceu na década de 70 do século passado, ou seja, se custou muito ainda. Para não se entender mal, o Príncipe do Maquiavel, você tem que fazer aglutinar um conjunto de leituras. Você tem que pegar O Príncipe do Maquiavel, primeiro você olha, um livrinho legalzinho, pequenininho, bem didático. Você tem que pegar também os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, um livro muito interessante também do Maquiavel. E você tem que pegar também o História de Florença, do Maquiavel também. Então, você pegando esses 3 livros, você vai ter a ideia completa do pensamento político do Maquiavel. Mas voltando ao Príncipe, qual é o objetivo central do livro O Príncipe? O objetivo central é exatamente entender como um governante, o príncipe no caso, deve fazer para chegar ao poder e se manter no poder. Como é que isso ocorre, né? Ou como é que isso ocorre na prática? E da prática, o que foi que o Maquiavel entendeu ser a melhor forma de você fazer isso. O livro tem 26 capítulos com lições rápidas sobre poder, alguns bem pequenininhos, outros maiores, mas via de regra são pequenos, com lições rápidas para você entender como chegar ao poder e como permanecer no poder. De cara, o livro já é dedicado a Lourenço II de Médici, que faz parte da família dos Médicis, que manteve o poder por muito tempo em Florença, que é a cidade do Maquiavel. E aí tem uma controvérsia. Qual é a controvérsia? Maquiavel era aliado da família que tinha o poder antes dos Médicis. E eles caíram, os Médicis entraram. Maquiavel foi para o ostracismo, né? Não ficou mais sendo utilizado nas atividades políticas. Depois Maquiavel foi preso pelos Médicis com o argumento de que ele estava tentando dar um golpe na família em Florença. E depois de tudo isso, nessa situação, foi onde Maquiavel escreveu, foi como Maquiavel escreveu O Príncipe. E se diz que ele ofereceu o livro a Lourenço II de Médici para poder conseguir retomar suas atividades políticas junto à República de Florença. Não deu certo, o Médici não deu atenção, mas mesmo assim está lá a carta, né? De acordo com Maquiavel, todos os estados, entenda aqui estado como organização política, ou são repúblicas ou são principados. Ele não vai falar de república no Príncipe, né? Porque ele já falou de república nas primeiras décadas do Tito Livio e também na História de Florença, que é uma república. Ele vai falar dos principados. E daí os principados ou são herdados ou são novos. Ou você já tem uma família lá
e o príncipe recebe como herdeiro aquele principado, ou então você consegue implantar um novo principado, de várias formas, né? Ou totalmente novo, ou anexado a uma outra potência, como aconteceu com França e Espanha, que fizeram isso naquela região da Itália. Então, tudo pode acontecer. Nesse sentido, Maquiavel faz menção no livro inteiro, e já começa desde os primeiros capítulos, a duas coisas que ele acha extremamente importante para o príncipe, que é fortuna e virtude, como eu já falei no início. Só que fortuna não quer dizer dinheiro e virtude não quer dizer virtude. Fortuna quer dizer as condições materiais e espirituais do ambiente, da cidade, do reino, da república naquela época, e a virtude vão ser as habilidades pessoais daquele que pretende ser o príncipe. Então, digamos que fortuna seria a sorte, e a virtude é a capacidade que o indivíduo tem de se aproveitar dessa sorte momentânea. Então, dizendo ele que se combinar das duas em um dado momento, o príncipe sempre vai ter sucesso. Se falta uma dessas duas, muito dificilmente o príncipe vai ter sucesso. De acordo que Maquiavel diz que quando se conquista um principado, quando se tem sucesso nessa conquista, o príncipe ele deve morar lá, onde ele conquistou, pelo menos por algum tempo, porque senão ele não vai ser respeitado, vai ter muito problema de poder. Se ele não puder morar lá, ele deve criar colônias de pessoas de sua confiança nos territórios conquistados. Então, ou seja, a presença é sempre algo importante para a manutenção do poder em uma determinada região. A ordem que existe nesse território conquistado, ela deve ser subvertida, ou seja, Maquiavel está dizendo, olha, tudo que existe lá e que está implantado deve ser mudado. Se existem pessoas que têm poder, devem ser retiradas do poder. Se existem pessoas que têm riqueza, deve ser retirada a riqueza. Se tem um fulano que tem hereditariedade no poder, tem que mandar ele embora. Ou seja, você tem que fazer a bagunça total naquela região para você poder governar com paciência. Então, os fortes devem ser enfraquecidos, os fracos devem continuar fracos e as ameaças externas possíveis contra você, elas devem ser combatidas. Nesse sentido, para fazer a manutenção desse entendimento, desse poder dentro de um determinado território, Maquiavel diz que tem dois fundamentos, e eu passo a citar o livro diretamente. Ele fala, dissemos acima como é necessário a um príncipe ter bons fundamentos. Caso contrário, necessariamente se arruinará. Os principais fundamentos de todos os estados, tanto dos novos como dos velhos ou dos mistos, são boas leis e boas armas. Ou seja, Maquiavel está dizendo que para um príncipe ter sucesso na manutenção do seu poder sobre um determinado território conquistado, seja ele novo ou seja ele antigo, você tem que ter boas leis e boas armas. E mais, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que não existe boas leis sem boas armas. Ou seja, então se você não tem, o que é que ele quer dizer? Ele está dizendo que se você não tem a capacidade de coerção, de impor aos seus súditos as leis que você vai implantar, você nunca vai ter sucesso. Voltando-se então para essa questão das armas, não podendo ter as duas, voltando um pouquinho, Maquiavel diz que é melhor ter boas armas, né? Porque boas leis não vai servir de nada sem as boas armas. Então, dito isto, Maquiavel ele tem uma questão muito interessante para tratar. Os governantes da época dele ou trabalhavam com milícias pagas, ou com mercenários, ou com voluntários, com exércitos voluntários. Ou seja, todos eles pagos ou com interesse em algum retorno, seja ele financeiro ou não, seja de glória, essa coisa toda. Maquiavel disse, não dá certo, porque na hora que acabar o dinheiro, acaba a fidelidade ao governante. O que é que se tem que fazer? Tem que se fazer um exército profissional, ou seja, pessoas que vivam só daquilo,
de pessoas que são conterrâneos. Então, para Maquiavel, em um momento ficou, antes dos Médicis, ele ficou incumbido de formar um exército formado só por florentinos e pessoas que se dedicam só àquele dali, ou seja, eles estão ali por conta da sua pátria, não por conta do dinheiro. É, Em Recados ao Príncipe também, Maquiavel diz o seguinte: o príncipe não pode ser liberal, gastador demais, porque senão ele fica pobre, se ele fica pobre, a população não quer mais conversa com o príncipe pobre. Mas ele deve parecer ser. Ele tem que parecer ser isso daí. E surge uma questão muito importante dentro do príncipe, que é sempre comentada entre pessoas que estudam Maquiavel e o Príncipe de Maquiavel. É exatamente a pergunta que ele faz. É melhor um governante ser amado ou ser temido? Ele vai dizer, melhor que seja as duas coisas. Só que as duas coisas são difíceis de ser combinadas. Então é muito mais seguro você ser temido do que você ser amado. Ou seja, quando você tem que abrir mão de uma das duas, é melhor que você seja observado pelo poder que você tem e pela capacidade que você tem de usar esse poder do que pela simples paixão, pelo simples amor, pela simples admiração. Você tem que ter, na verdade, força para poder usar contra os seus súditos, se for necessário. Nesse sentido, ele se preocupa também com as pessoas que estão ao redor dele, né, do príncipe. Então, a escolha dos ministros tem que ser bem feita, tem que ser pessoas inteligentes, pessoas capacitadas, porque se isso não acontecer, como é que vão perceber o príncipe? Vão achar que o príncipe é um burro também, se tiver um ministro burro ou um ministro que não seja capaz de cumprir as suas funções, e que tem que tomar muito cuidado também com os bajuladores ou com os aduladores, né? Muito cuidado com esse tipo de pessoa. Então, portanto, concluindo essa nossa rápida imersão no pensamento do Maquiavel e no pensamento, naquilo que está escrito no livro O Príncipe do Maquiavel. Como é que são as coisas? Maquiavel escreve um livro para dizer como se tomar o poder e como permanecer no poder. Afirma que os príncipes devem destruir tudo que eles encontram colocados como ordem social e política e refazer aquilo tudo de novo. Dá o recado para que eles tenham boas leis e boas armas, que eles sejam temidos e amados, mas se não for possível que sejam só temidos, e que tomem cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o resumo do livro do nosso Maquiavel. Aqui está uma foto da estátua dele. Então, essas são só pequenas imersões no pensamento do Maquiavel. Você pode fazer novas pesquisas, encontrar mais coisas e você vai com certeza gostar muito desse pensador renascentista, fundador da filosofia política moderna ou da ciência política, como queira. Um grande abraço e até mais.